Novela Laços de Família, capítulo 127, terça-feira, dia 2 de março de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, um capítulo, o YouTube vai notificar você. Deixa também o seu like, o seu gostei, porque o YouTube entende que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela. Qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam? E claro, comenta aí de onde você assiste a novela. Vamos lá? Edu manda a tia contar a verdade para ele e diz que ouviu que ela teve 2 filhos. Alma reluta, mas acaba contando que teve gêmeos, mas que eles morreram com 20 dias de nascido. E Edu pergunta o que o pai dele tem com isso. E Alma conta que ele era o pai dos gêmeos e conta que ela o conheceu primeiro. E eles se apaixonaram e ela engravidou, mas eles acabaram terminando depois que perderam o bebê, e ele se apaixonou pela irmã dela, ou seja, a mãe de Edu, e se casaram, e que por isso a mãe de Edu não conseguia aceitar ela por perto. E Edu pergunta por que Alma nunca contou isso para ele. Alma fala que não é uma história digna de ser contada e diz que sofreu demais com tudo isso, que ela perdeu os filhos que tanto amava e depois acabou perdendo o homem que tanto amava para a irmã, e em seguida perdeu a irmã e o homem que amava em um acidente terrível, mas diz que cuidou dele e de Estela com todo o amor do mundo, como cuidaria dos bebês dela. Em seguida, abraça Edu. Na cena seguinte, Danilo passeia no calçadão olhando mulheres e em seguida senta no quiosque e olha mais mulheres e pede um chopp. Na cena seguinte, Estela pergunta por que Edu não contou para ela ontem e pergunta: será que essa história é verdade mesmo? Depois diz que a Alma deve ter sofrido muito com isso tudo. Camila chega e diz que acha que sim, que foram 2 histórias de amor de 2 irmãs. E Edu pede para Estela não ficar desconfiando disso e para ela dar forças para a tia. Na cena seguinte, Márcia conta para Antônia que encontrou o gato dela ontem e que foi maravilhoso e que ele a pegou de todas as formas. Viriato chega e pede dinheiro para comprar alguma coisa para a clínica, e nesse momento Raquel chega e Viriato chama ela para ir com ele. Depois pede para Márcia avisar para Ivete que Raquel foi com ele. Na outra cena, Helena diz que sente muita falta de Miguel. E Ivete diz que isso é amor, mas que ela está preocupada sobre o que ela vai fazer com Pedro quando a barriga dela crescer. Helena diz que vai ter que explicar muita coisa para muita gente, mas que está muito feliz porque conseguiu. Na outra cena, Danilo pede a conta e dá R$10 para pagar. E o garçom agradece, mas Danilo manda ele trazer o troco porque a situação não está fácil. O garçom traz o troco e coloca em cima da mesa. Danilo conta todas as moedinhas e sai. Na cena seguinte, Cissa vai atender um cliente que diz que com a ajuda dela, ele compraria a livraria inteira. Cissa furiosa diz que é uma cantada muito barata. Nesse momento, Miguel chega e faz sinal para ela ficar calma e relaxar. Cissa continua atendendo o cliente, meio sem paciência. Miguel entra e os funcionários dizem que Paulo vai chegar mais tarde e Ana foi ao banco e volta já. Miguel chega ao escritório e logo em seguida Cissa chega e diz que o chato do cliente não levou nada. Depois fala que começou a temporada de separações. Miguel fala que não é para ela ficar falando isso ao vento e nesse momento Paulo chega e diz que está descendo para trabalhar. Cissa diz que sabe muito bem os exercícios que ele estava fazendo com Isabel e faz movimentos com a língua. Miguel manda ele ir e levar Cissa com ele. Na cena seguinte,
Alex e Cíntia falam sobre Alma e Stella não irem mais ao Aras, e nesse momento Romeu chega e chama Cíntia para ir tomarem um suco. Depois comenta com Cíntia que o sócio dela parece estar mais simpático, e Cíntia diz que isso é amor. Na outra cena, Camila fala que ficou surpresa com a história de Alma, mas Edu diz que ninguém tem culpa de se apaixonar e que a história deles também é assim e ninguém segura o amor deles. E depois chama Camila para tomar banho com ele. E Camila diz que ele está com segundas intenções, hein? Edu diz que está com segunda, terceiras, quartas, todos os dias da semana e beija Camila. Na outra cena, a Alma lê o jornal e fica triste sem Danilo ali. Nesse momento, Stella chega e diz que Edu contou tudo para ela e abraça a Alma. Depois pergunta se tem alguma coisa que ela queira contar. Alma diz que não, que é só isso e que ela não contou antes porque não é importante. Não quer que ela pense que ela, Alma, teve um caso com o pai dela. Eles viveram junto antes dele se casar com a mãe dela, e que todos sofreram com isso de alguma forma. Stella diz que a tia pode contar tudo para ela e que essa gravidez de Rita trouxe isso tudo à tona, né? Em seguida, elas se abraçam de novo. Na cena seguinte, o Romeu diz que sente muita falta dela e que ela sabe do que ele está falando. Cíntia disfarça, depois diz que tem que ir, mas Romeu segura no braço dela e diz que não desistiu e nem vai desistir. Na cena seguinte, Cíntia chega ao Aras e Severino diz que ele não tá bem e diz que ele tá muito murcho. Cíntia cuida de Vilão e diz que é por causa do medicamento. Em seguida, Severino sai e Pedro chega e diz que pensou muito no que ela disse e fala que ela não é substituta de ninguém, que ele adora o jeito que ela olha para ele, o jeito que o beija e do jeito que eles fazem sexo, e que isso ele não procura em mais ninguém. Na outra cena, Clara brinca com Nina e Helena chega e pergunta se a loja ligou de volta para ela, mas Clara diz que não e que ela ligou, mas eles disseram que precisam de alguém com mais experiência. Helena pergunta se Fred ligou e pede para Clara deixar as frutas na cozinha para ela. Clara diz que Fred ainda não chegou e sai com as sacolas. Em seguida, Helena entra para tomar banho e Nina fica brincando. Na outra cena, Simone chega e Capitu conta que Fred falou que a ama e quer ficar com ela, e ela ali vivendo aquela droga de vida. Mas Simone fala para ela não ficar assim e esquecer logo Fred. Capitu diz que não consegue e sente o cheiro dele, o gosto da boca dele. Nesse momento, a empregada bate na porta e entra, deixa uma roupa e sai. Então, Capitu diz que se sente vigiada 24 horas por dia e que isso vai virar um inferno. Mas Simone diz para ela aguentar mais um pouco e depois ela pode sair, namorar quem ela quiser. Mas Capitu fala que a impressão que ela tem é que ela está marcada pelo resto da vida e nunca vai conseguir viver uma história de amor. Simone diz que também se sente assim. Na cena seguinte, Clara diz que ficou chateada por não conseguir o emprego, mas Fred diz que Helena vai falar com os clientes para ver se arruma algo para ela, e Clara fala que vai no mercadinho e já volta, e sai com Nina. Na outra cena, Iris está triste e diz que não sabe o que vai fazer se acontecer o pior com o vilão, e que mata a Cíntia se ela deixar ele morrer. Pedro chega e escuta ela falando isso. Em seguida entra e diz que Cíntia garantiu que ele vai ficar bom e que ela deveria ter seguido os conselhos de Cíntia e ele não estaria assim. Depois faz carinho em Iris e diz para ela confiar em Cíntia e colocar juízo na cabeça dela e sai. Na outra cena, batem na porta e a Alma abre. É Noêmia que diz que Stella está chamando para jantar e pede para a Alma comer só um pouquinho. Mas Alma diz que não quer comer e fecha a porta e deita na cama. Em seguida, Stella chega com uma bandeja
com o jantar das duas e diz que não vai jantar sozinha. Então, Alma sorri para Estela. Na cena seguinte, Fred chega na sala e Helena pede para ele se sentar que ela quer conversar com ele sobre o pai de Camila. E Fred diz que então é sobre o pai dele, né? Mas Helena diz que não. Helena fala para Fred que Camila e ele não têm o mesmo pai e que Camila é filha do Pedro. Fred pergunta o que ela disse e Helena diz que é isso mesmo e conta que namorou com Pedro e depois foi pro Rio, mas quando se separou do pai dele, voltou para a fazenda e acabou ficando com Pedro de novo e aí engravidou. Então Pedro foi comprar alguns cavalos e foi aí que o pai dela descobriu a gravidez e a colocou para fora da fazenda. Então ela voltou para o Rio e o pai dele a procurou e quis voltar. Mas ela contou tudo o que aconteceu e ele mesmo assim aceitou e assumiu Camila, mas pediu por favor para ela nunca contar esse segredo para ninguém, que a Camila não era filha dele. Fred pergunta por que ela não contou e por que Pedro também não contou nada e por que tantas mentiras. Helena explica que queria preservar a memória do pai dele e respeitar o pedido dele. E Pedro nunca soube que Camila era filha dele e diz que conforme o tempo foi passando, foi ficando mais difícil contar. Em seguida, conta que foi por isso que o pai dela a chamou antes de morrer. Ele queria pedir perdão por ter expulsado ela com o Fred e a Camila na barriga. Fred fica furioso e diz que ela sabia que a chance dele ser compatível com a Camila era mínima. Helena diz que não podia contar, não com Camila daquele jeito. Fred pergunta por que ela está contando agora então. E Helena diz que está contando porque agora ela tem uma chance real de salvar a Camila. Ela está grávida. Ela vai ter um filho do Pedro para salvar a filha dela. Na cena seguinte, Iris entra e diz que está se sentindo sozinha e que só tem ele, Pedro. Pedro diz que sempre avisou isso para ela, que isso tudo é resultado do comportamento dela. Mas Iris pergunta o que ele está fazendo da vida dele e diz que sabe que ele sempre foi apaixonado por ela, Helena, e que acha que não vai mais amar ninguém. E ele só precisa colocar outra mulher para ocupar o lugar dela no coração dele. Pedro levanta e abre a porta, mas Iris diz que ela sabe, porque ela o ama do mesmo jeito, mas a única diferença deles é que a Helena não o ama mais e ele ainda vai amá-la, Iris, e sai. Na outra cena, Helena diz que vai ter que contar para Pedro e que até terminou com Miguel por causa disso, mas que fez isso tudo por Camila e diz que vai precisar da ajuda dele e pede desculpa por ter mentido todo esse tempo e abraça Fred. Então Fred diz que Helena pode contar com ele para o que der e vier e que ele tem muito orgulho dela. Helena chora e diz que tem certeza que esse filho vai salvar Camila e abraça Fred. Depois diz que se ele quiser conversar sobre isso, só pode falar com ela ou com a Ivete. E Fred diz que vai ajudá-la sim e fala que daqui a pouco a barriga dela vai crescer e todo mundo vai perceber. Nesse momento, Clara entra dizendo que está muito calor e deu um picolé para Nina e ela se sujou toda. E nota que Fred e Helena estão estranhos e pergunta o que aconteceu. Helena disfarça e diz que está tudo bem. Depois fala que já volta para jantarem e entra. Clara pergunta o que eles estavam conversando, mas Fred diz que nada demais e pega Nina para dar banho nela. Na outra cena, Miguel fica pensativo e pega o anel que deu para Helena na gaveta. Depois o guarda novamente. Nesse momento Cissa entra e diz que ele está trabalhando muito e ela sabe o porquê, mas não vai falar nada. Em seguida chama Miguel para irem lanchar. Miguel diz que não quer, mas depois de Cissa insistir muito, ele vai com ela. Na sala, Miguel elogia a mesa que Cissa fez e Isabel diz que ela está pronta para casar, mas Paulo fala que ninguém a quer.
Cissa troca de assunto e diz que estava ali conversando com eles sobre uma viagem e fala que Isabel poderia ir com eles para cuidar de Paulo. Miguel fala que vai pensar sobre esse assunto e Cissa fica toda animada. Na cena seguinte, Camila lamenta e diz que é a última noite dela nesse quarto. Mas Edu fala que é para ela se animar, que já já ela tá de volta. E amanhã eles vão encontrar um médico que vai explicar tudo sobre o transplante para eles. Camila chora e pede para Edu dizer que a ama. Edu fala que a ama cada vez mais e beija Camila. Na cena seguinte, Helena diz para Camila não ficar assim porque daqui a pouco ela vai voltar para casa. Zilda diz palavras de conforto e Camila agradece. Na cena seguinte, Estela elogia a aparência da tia. Bento chega e Estela diz que eles precisam ir e se despede de Alma. Então Alma pede para Bento voltar mais vezes e sabe que elas não é tão divertida quanto o ex-marido dela, mas vale a companhia. Eles saem e ela fica triste olhando a cadeira vazia. A cena vai para Danilo andando no calçadão e para comprar um coco. Ele conta as moedinhas e dá 1,50 para o vendedor, mas ele diz que aumentou para R$2. E Danilo diz que não vai pagar e diz que pode devolver o coco e que 50 centavos faz muita diferença. Na cena seguinte, Camila, Edu e Helena chegam ao consultório do médico que explica como o transplante ocorre. Diz que as células do doador vão substituir as células doentes do corpo dela e que tem uma chance de 25% de melhora, mas diz que, como tudo na medicina, eles não podem garantir que a doença não vai voltar. Helena pergunta como ocorre o transplante e ele explica que ela vai passar por uma sessão de 1 semana de quimioterapia intensa e são doses tão elevadas que se ela não receber a medula sadia, pode morrer. Em seguida, eles vão colocar a medula sadia nela e vai passar por uma longa fase de aplasia, sem imunidade. Camila chora e ele continua dizendo que durante o processo o que ela sente com a quimioterapia vai ser muito pior. Náusea, vômito e pode ficar com a boca machucada, ter hemorragias, febre altíssima. Camila pergunta se é só isso, mas ele diz que gostaria de não falar nada disso, mas ele precisa ser franco com o paciente. E diz que a terceira fase é a recuperação, que pode ter complicações devido ao transplante e que 20% dos pacientes morrem por causa do transplante. Apenas 100 dias depois, e diz que quando o doador não é aparentado, as chances de ter uma complicação são maiores. Camila fala que mesmo tendo risco, essa é a única chance dela e fala que vai fazer sim e que vai sobreviver. O médico fala que vai iniciar as buscas por um doador e assim que encontrarem um compatível, ele entra em contato com ela. Na outra cena, Zilda e Clara conversam sobre Camila e Fred fica distraído. Então Clara chama a atenção dele e diz que ele vive distraído agora. Fred se levanta e diz que precisa ir e que vai passar no hospital depois do curso e sai. Na outra cena, Emma dá um presente para Bruninho e depois pergunta se a empregada fica ali o dia todo. Capitu diz que sim, que Orlando a contratou. Emma diz que isso é um adianto para ela. Ela pode estudar e cuidar de Bruninho. Nesse momento, Simone entra e Emma fica chocada. Pergunta se Orlando sabe que ela tem a chave. Capitu diz que vai demorar para Orlando ir morar com ela e ela chamou Simone para morar com ela enquanto isso. Mas Emma fala que não sabia de nada disso e se Pascoal souber... Depois diz que pensou que Orlando já estava morando com ela, mas Capitu diz que ele ainda não se separou porque a mulher dele está doente, mas diz que não está saindo com mais ninguém. Em seguida, troca de assunto e diz que vai mostrar uma lava-louça que ganhou e está pensando em dar uma igual para ela.
Na cena seguinte, Pascoal diz que ainda está meio sem cabeça, porque Capitu está se afundando cada vez mais. Ana chega e entrega um envelope para ele, e eles falam sobre novos escritores. Na cena seguinte, Pedro e Cíntia falam sobre Camila, e Cíntia diz que Camila mexe muito com ele, né? E faz carinho no ombro dele. Ao fundo, Severino e Martinha comentam que Pedro ficou triste porque Camila voltou para o hospital. Na outra cena, Teresa e as enfermeiras dizem que sentiram muita falta de Camila, mas que agora ela vai ficar em outra suíte. Edu diz que vai falar com o Dr. César e pede para Helena levar Camila para o quarto. No quarto, Teresa diz que Camila está com uma cara ótima e diz que se ela precisar de algo é só chamar. Camila se deita e pergunta para Helena até quando isso vai durar. E Helena diz que vai acabar antes do que ela imagina. Na cena seguinte, Socorro tenta animar Iris, mas Iris diz que o vilão está cada vez mais para baixo e não vai deixá-lo ali sozinho, e diz para o vilão que ele não pode abandoná-la. Na outra cena, o Dr. César diz que não precisa explicar nada para Camila, né? Depois diz que ela vai passar pela quimioterapia e depois vai ter o período de aplasia. E se tudo correr bem, ela pode voltar para casa depois. Camila diz que tudo vai ocorrer otimamente. Então, o Dr. César diz que começam o tratamento amanhã e chama Edu para tomarem um café. E sai. Teresa entra e Camila pergunta sobre a Marcela e ela diz que estava bem tristinha e a família dela sempre fica com ela. Camila diz que Helena deveria conversar com a mãe dela e fala que quer ir falar com ela. A cena vai para ela chegando na porta do quarto e Camila abraça Edu e fala que dessa vez ela vai sofrer mais, mas que tem certeza que um dia ela vai sair desse hospital para nunca mais voltar. A cena vai para Marcela chorando muito porque está caindo o cabelo dela. Em seguida, Teresa entra com Camila e Marcela fala que não para de cair o cabelo e que ela não quer que o namorado dela veja assim. Mas Camila diz que isso tudo é bobagem e passa logo, e fala para ela fazer a mesma coisa que ela, e diz que sente-se até mais bonita assim. Marcela chora e diz que não, mas depois pensa e pede a tesoura. E coloca a tesourinha na mão de Camila e pede para ela cortar. Enquanto Camila corta o cabelo de Marcela, as duas choram muito. E assim termina o capítulo 127 de Laços de Família. Pessoal, mais uma vez eu vou pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Claro, deixa o seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela. Qual o personagem favorito de vocês e os que vocês mais detestam? E claro, comenta aí qual a cidade de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.